Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre higiene mental? Acabei de vir do salão e encontrei uma conhecida e ela me contou uma coisa que eu fiquei bem triste. Disse que uma prima tinha entrado em depressão, ela e o marido, e os dois estão afastados de suas funções, de seus trabalhos, porque estão em depressão em função do Covid. Triste isso, né? Pois bem, e como é que a gente faz para não entrar nessa frequência? Pra gente não entrar nessa sintonia. Primeira coisa, gente, quando eu falo pra vocês que pensamentos criam a realidade, que pensamentos criam doença, vocês estão vendo do que a gente tá falando? Se as pessoas não tivessem pensando nesse assunto, falando nesse assunto, vivendo esse assunto o tempo todo, será que isso realmente teria acontecido? Então, vamos começar uma atitude simples. Vamos ver menos TV? Vamos assistir menos o noticiário? Hoje mesmo na recepção eu escutei uma paciente falando: Nossa, quando eu ligo a minha televisão sangra. Exatamente, a analogia dela é perfeita. Então, primeira coisa, vamos assistir menos os noticiários, né? A gente pode ficar informado por outros meios, né? De repente tira lá 15 minutinhos do seu dia para entrar num portal da internet, dá uma olhadinha rápida nas notícias, só para não ficar alienado. E tá ótimo, não precisa ficar uma hora vendo o Jornal da Manhã, mais uma hora vendo o jornal que passa ao meio-dia, mais uma hora vendo o jornal que passa à noite. Precisa tudo isso? Não precisa. Gente, tira 15 minutinhos do seu dia, dá uma olhada nas notícias e deu. Não vamos ficar vibrando nessa frequência. Aquilo que a gente pensa vibra numa frequência, numa energia, numa sintonia. Vamos fazer uma analogia. Se você ligou o rádio do seu carro na 101.7, que tipo de música você vai ouvir? Música jovem. Só que você tá afim de relaxar, de dormir, quer ouvir uma música levinha. Adianta você sintonizar na 101.7? Não! Se você quer ouvir música clássica, vai ter que sintonizar na rádio que toca música clássica. Como as pessoas querem ter saúde se a sua cabecinha está sintonizada na frequência da doença? Não tem como. Claro que doença é multifatorial, tem fatores externos, tem ambiente, tem sociedade, mas tudo começa com a gente. O nosso mundo muda quando a gente muda. A frequência que você vai vibrar e sintonizar só depende de você. Como que eu vou mudar a minha frequência? De acordo com aquilo que eu estou vivendo. Então, vamos começar a pensar mais positivo, né? O simples fato de eu começar a ver as coisas pelo outro lado, sempre existe um lado positivo de tudo. Nada, nenhuma situação que acontece na sua vida é ao acaso. Ah, Michelle, vai me dizer que eu bati o meu carro porque eu quis. De certa forma, sim, você criou essa situação por algum motivo. O seu campo estava vibrando numa frequência que atraiu aquela pessoa naquele dado momento. Vocês dois entraram em ressonância, vibraram na mesma frequência e se encontraram. Por que você bateu e não o carro da frente, né? De repente você atraiu esse acidente por algum motivo. Existe um motivo maior. De repente era para você ficar mais atento no trânsito e se livrou de ter um acidente muito pior que ia se machucar muito mais. Ou de repente você bateu porque precisava entender que você tem que ficar mais atento, que tá com a cabeça muito dispersa e de repente a ficha cai, que a tua cabeça estava sempre muito dispersa, pensando muito nos problemas e esquecendo de viver o agora e foi só uma chamada de atenção para a realidade. Ou aquele acidente serviu para te, sei lá, se redimir de alguma coisa maior que aconteceu. De repente bateu num conhecido do qual você não gostava e de repente a culpa foi sua e você se viu do outro lado da situação que precisa perdoar. Enfim, sempre existe um motivo por trás. E a gente vai chegar um dia, eu vou gravar um vídeo sobre isso, falando sobre o porquê as coisas acontecem. Nada é ao acaso, né?
As coisas sempre vêm para te ensinar alguma coisa que você precisava aprender, ou aquilo veio para te preparar para algo ainda melhor. De repente você precisava passar por aquilo porque com aquela situação você ia ter um aprendizado X que ia ser necessário para tua próxima vivência, para a próxima etapa, próximo degrau da sua vida. Então vamos começar. Primeira coisa, ver tudo pelo lado positivo. Nada é o acaso, sempre tem um porquê aquilo aconteceu na sua vida. Ficou doente, tem um motivo. Vamos avaliar? Eu estava pensando negativo. Geralmente tem um canal que é muito legal, da Cristina Cairo, que chama Linguagem do Corpo. E ela sempre tem uma coligação entre o órgão que ficou doente e o seu emocional. Por exemplo, doenças, diabetes, que é o açúcar no sangue, né? Geralmente, na fase da criança, ela teve algum trauma, no sentido de se sentir abandonada, ou no sentido de não ter podido viver a infância como criança, teve que amadurecer muito cedo, ela não teve a doçura da infância. E aí, mais tarde, ela manifesta um excesso de glicose, que é açúcar no sangue. Então, toda doença tem um fundo emocional por trás. O órgão que adoece geralmente tem correlação com alguma coisa emocional. E é muito legal esse assunto. E todas as vezes que eu tive algum problema em alguma parte do meu corpo, eu fui lá olhar qual era a origem emocional daquela doença. Olhem no YouTube o canal dela, porque vale a pena. E batata. Todas as vezes a doença que eu tinha estava correlacionada com o fundo emocional que ela descreve ali. E lógico que não é ela, isso é um estudo. Assim como a reflexologia, que o pontinho que você aperta lá no pé reflete em outro órgão ali no seu corpo. Então, tudo está conectado. E aí, eu já me estendi um monte aqui para voltar para o ponto inicial, que é vamos vibrar numa frequência melhor para atrair coisas melhores. Então, número 1, ver as coisas sempre pelo lado positivo. E saber que nada é o acaso. Tudo sempre teve um motivo. Ou foi aprendizado, ou estava te preparando para uma coisa melhor. Número 2, se abster de fatos que não vibram na frequência que você quer estar. Se você quer estar de bem com a vida, adianta se cercar de pessoas negativas, de pessoas que só reclamam? Então talvez tenha algumas amizades que, vale a pena ser cortadas, né? Troca de assunto. Ah, mas é o meu marido que só fala de desgraça o dia inteiro. Bom, então combina com ele, pede, por favor, na hora que a gente tá comendo, não vamos conversar sobre assuntos ruins? Vamos deixar a hora da refeição pra gente conversar só sobre coisas boas? E depois a gente conversa esse assunto? Pode ser? Combina. Ninguém vai mudar ninguém. Tu não pode obrigar a pessoa que convive contigo em modo integral, um filho, um marido, a mudar, mas você pode ser o exemplo. Mude você primeiro. Não espere a mudança do outro. Não espere que o teu marido mude, que teu filho muda. Mude você primeiro. Fale sobre coisas boas. E quando eles quiserem falar sobre assuntos ruins, peça para ser depois. Vamos conversar sobre isso depois? Poxa, agora a gente tá tão bem aqui sentado no sofá, todo mundo junto, compartilhando esse filminho. Vamos deixar para falar sobre o assunto ruim depois? Vamos viver esse momento legal primeiro? Então, dica número 2. Talvez tenham amizades que precisem ser cortadas. Quem não pode ser cortado, vamos conversar, fala com carinho, pede com jeitinho. De repente, a gente consegue desligar a TV na hora da refeição. De repente, a gente deixa o papo mais chato, mais difícil para depois, quem sabe, né? Cuidado com aquilo que a gente assiste e se circunda, TV, internet, o que você está seguindo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, o que você está assistindo. Procure conteúdos mais elevados, né? E quarto, vamos fazer aquele nosso momento, o momento do amor próprio, o teu momento do dia. O banho é o melhor momento pra gente ter essa conexão com a gente mesmo.
Sente a água do banho caindo. Tenta esquecer o mundo lá fora, tenta esquecer os problemas. Vamos fazer aquelas 3 inspirações bem profundas. São só 3. Isso leva segundos. E a frequência já baixa. 3 respiradas bem profundas embaixo do chuveiro. Depois sente a água caindo. Sente, imagina como se a energia negativa do dia, todos os seus problemas, aquela energia que ficou pesada em cima de você, sente que ela tá saindo, que tá indo ralo abaixo. Sente a aguinha caindo no seu corpo. Sente como é gostoso. Depois agradeça o fato de você ter uma casa, de ter um chuveiro, de ter água, de ter comida. Você vai botar uma roupa quentinha, vai deitar na sua cama quentinha. Olha quanto motivo de gratidão você tem. Então, nesse momento que você respirou, sentiu, tenta se conectar com o teu coração. Qual foi a última vez que você escutou o teu coração bater? Sabia que dá para escutar a batida do coração? Mas você nunca ouviu, né? Porque nunca parou para silenciar. Vamos começar? Vamos tentar? Então, essa semana, a tarefinha de vocês dessa semana vai ser... Semana passada era acordar e a primeira coisa agradecer, lembra? Segunda tarefa que eu vou deixar essa semana. Ouvir o seu próprio coração. E para isso vai ter que silenciar a mente. Os pensamentos vão ter que cessar, baixar a frequência. E aí vai ouvir o coração. Vamos tentar? Vamos tentar fazer a nossa vida ser melhor a cada dia, gente? A nossa vida só vai ser melhor se a gente quiser. Se a gente mudar. E a mudança começa pela gente. Não espere que o mundo mude, não espere um emprego melhor, não espere que o seu marido mude, não espere que o mundo mude. Mude você. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Combinado? Então é isso, gente, que o vídeo já tá longo. Vamos fazer essas 4 diquinhas pra ver se o nosso mundo começa a melhorar pelo menos um pouquinho? Impossível. Aposto com você que vai melhorar. Vamos começar?